comentando o Brasil, situação política atual, perspectivas e o que eu acho que deve ser um bom programa de governo para o ano que vem. A situação atual é uma situação preocupante. O Brasil está tendo a mais lenta recuperação depois de uma recessão que se tem notícia. É, em parte, reflexo do fato que a recessão, a última, foi a mais intensa dos últimos 30 anos, mas o fato é que a economia está perdendo vigor. Os 3% que se antecipava de crescimento no começo do ano, hoje já está algo entre 1,2% e 1,5%. Né? Não bastasse isso, o cenário internacional, que nos foi extraordinariamente benigno para nós e para todos os países emergentes, está paulatinamente se revertendo. Temos as complicações protecionistas do Trump, que certamente vão diminuir o crescimento do mundo como um todo. O protecionismo não é bom, e vão gerar reações protecionistas de outros países, como já está acontecendo. E temos o fato que a economia americana está sobreaquecida e o Federal Reserve vai gradualmente subir a taxa de juros, que normalmente também não é bom para economias emergentes. Não é nada dramático, nada irreversível do ponto de vista de fundamentos de longo prazo do Brasil, mas é claro que é muito mais fácil navegar quando o vento sopra a favor do que quando o vento sopra contra. Tão simples quanto isso. Estamos tendo uma reversão desse cenário internacional extraordinariamente benigno que tivemos durante tantos anos. Não bastasse isso, as respostas do nosso sistema político aos desafios tendem a ser ruins. Nem me refiro ao fato que a Previdência não foi votada na terceira e mais aguarda forma de fazer a reforma da Previdência. Olha o que aconteceu na greve dos caminhoneiros. Começou com um problema estrutural, o monopólio estatal do refino, a ausência de regra de repasse, a ausência de controle dos órgãos em defesa da concorrência, que seria o CAD, ou da agência reguladora ANP, que deixaram a Petrobras repassar 100% do efeito na velocidade que quisesse. Mas, dito isso, o sistema respondeu da pior forma possível. Fez um subsídio que é metade do valor do Bolsa Família, introduziu tabelamento de frete, começou a multar postos que não faziam repasse diminuir o preço da forma adequada. Ou seja, é a pior resposta a um problema. Se o governo tivesse dito, olha, eu vou pagar o prejuízo dos caminhoneiros nessa semana que aumentou o preço, teria sido uma conta baratinha, entende? Mas a resposta foi a pior possível. E numa greve que tinha os pobres dos caminhoneiros, sim, 30%, mas 70% eram transportadoras, onde, na verdade, o aumento do preço do diesel prejudicava o lucro das transportadoras, não tinha nada a ver com o salário do caminhoneiro. Bem, resposta absolutamente desastrada do nosso sistema político, que mostra a fragilidade da nossa situação diante de pressões e pressões corporativas. Para não falar do que acontece com o auxílio moradia dos juízes, estados que estão aumentando o funcionalismo, apesar de estarem quebrados, e assim por diante. Essa eleição aqui é importante, todas as eleições presidenciais são importantes, essa é particularmente importante, porque é um momento em que o Brasil, diferentemente de 2002, o Brasil não está com bons fundamentos. Em 2002 havia a percepção que o Lula seria a entrada do comunismo no Brasil, o Lula foi satanizado pelos mercados financeiros, houve um pânico coletivo. Então, logo o Lula se mostrou razoável, o pânico se dissipou, teve um choque bom de commodities, o mundo funcionou a favor, os fundamentos já estavam bons e o Brasil teve um ótimo período de crescimento. Aqui os fundamentos estão ruins. Em 2002, o Brasil tinha um superávit fiscal de 2,5%. Hoje está com menos 2,5% negativo. E, tirando alguns efeitos especiais, etc., está, na verdade, com menos 3%, pelo 6º ano consecutivo. Naquela altura, o Brasil tinha 40% de dívida sobre o PIB. Hoje está com 75% de dívida sobre o PIB. Naquela altura, o cenário internacional soprou a favor, agora vai soprar contra. Em outras palavras, o desafio interno é muito maior agora do que era naquela eleição. Como é que vai se passar política nesse momento aqui? Eu digo para vocês que há 2 níveis de debate. Tem um debate nosso aqui, é um debate com a classe média e elites esclarecidas,
E tem o voto popular, campanha curta, 35 dias só. Quem decide, no fundo, são as classes D e E, que na prática não entendem muito o que se trata de ajuste fiscal, previdência, importância de marco regulatório. Antes de mais nada, a votação simbólica, como é que os símbolos dos vários candidatos vão, digamos assim, performar durante esses rápidos 35 dias, que é o mais curto período que nós já tivemos, é difícil dizer. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, esse é o maior fundo partidário da história do Brasil. Nunca os partidos tiveram tanto dinheiro público e não tem dinheiro privado, de forma substantiva. Quem administra o atual dinheiro público dos fundos partidários são os atuais partidos, que certamente vão privilegiar candidatos que reproduzam as estruturas atuais de poder. Em outras palavras, se vocês esperam que o Congresso em 2019, vai ser substantivamente diferente do Congresso de 2018, vocês vão se decepcionar. O Congresso vai ser mais ou menos exatamente a mesma coisa que é hoje. Pois bem, qual é o desafio? De um lado, eu tenho uma convicção muito grande que o Brasil é muito mais centrista, que o Brasil vai votar mais pelo centro do que para a esquerda. E eu não vou nem perder tempo com as teses da esquerda. O que eu digo teses da esquerda? São as teses econômicas da esquerda, que é recriar a CPMF, estatizar os campos de petróleo que foram privatizados, aumentar a atuação dos bancos públicos para tentar melhorar o desenvolvimento econômico, em alguns casos negando a reforma da Previdência, a necessidade de reforma da Previdência, e assim por diante. Vou deixar de lado as teses de esquerda. E eu a partir do princípio também, que é muito razoável, que o que é não esquerda e não é Bolsonaro vai todo ir na direção do Geraldo Alckmin. Hoje nós temos uma fragmentação de partidos, com uma razão. Não custa nada lançar um candidato, né? Político opera com baixa probabilidade. Então, se lançar um candidato com 3% de chance de virar presidente, já está valendo. Por um motivo, ele ganha recall para a próxima eleição, né? Então, tem vários partidos de centro, é natural que seja assim. Alguns vão desistir, outros vão continuar, mas na hora H vai acontecer o que sempre acontece em finais de votação, as pessoas fazem o chamado voto útil, né? Eu ia votar nesse candidato, mas o mais parecido com ele é fulano, então eu voto no fulano. É o fenômeno que aconteceu na eleição do Dória, aqui para prefeito. Vocês se lembram que o Dória cresceu em 15 dias de uma forma avassaladora, que é exatamente esse fenômeno da psique coletiva, de decidir o voto no último minuto e fazer muito voto útil. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Então, acho que, na verdade, o verdadeiro debate que tem é o debate do ponto de vista das forças de centro, digamos assim, o centro-direita. Os nomes aqui no Brasil não importam muito. No Brasil, a gente, em vez de falar de direita e esquerda, devia falar de certo ou errado. Entende? Muito mais que direita e esquerda. Mas o debate que aqui realmente importa é o debate Alckmin e Bolsonaro, na minha visão. Eu vou comentar um pouco do que se requer do próximo presidente, para a gente começar a mapear o terreno e ver o tamanho do desafio. Primeiro, esse Congresso vai ser o mesmo. Parto do princípio que é basicamente o mesmo. Vai ter os mesmos partidos, os mesmos líderes partidários, o chamado presidencialismo de coalizão vai ter que continuar, as negociações com partidos vão ter que existir, porque para aprovar as reformas que o Brasil precisa do Congresso. Nenhum presidente governa contra o Congresso. O presidente que não governa contra o Congresso governa um período curto de tempo. Collor e Dilma. Você tem que fazer um acordo com o Congresso. Tem que ser um acordo republicano, programático, não acordo na base de interesses escusos, mas o presidente da República tem que ter a capacidade de se entender com o Congresso. Política é uma arte. Eu não tenho nenhum talento para isso, nunca quis me candidatar e jamais me candidatarei. Não tenho paciência para isso. Você toma um cafezinho, você fala as coisas um pouco por alto, você faz alianças baseadas em relações antigas. É uma arte, é coisa de profissional. Então, a primeira coisa, tem o presidente que vai ter essa arte, fazer rapidamente uma coalizão que lhe dê maioria no Congresso. Por que eu digo rapidamente?
O nosso sistema não é que nem o da França. A França tem um sistema, com vários países, como os Estados Unidos e a Argentina, que a eleição presidencial é descolada da eleição para a Assembleia, no caso francesa, para o Congresso, no caso americano e argentino. Aqui é tudo junto. Quando é separado, veja o que aconteceu na França. O Macron foi eleito, mas ele não tinha maioria, ele estava em minoria na Assembleia. O que ele fez? Passou 6 meses fazendo uma enorme campanha para eleger as pessoas favoráveis a ele na próxima Assembleia. Quando ele tinha maioria na Assembleia, ele engatou uma segunda. Aí que ele começou a fazer as reformas. No caso do Brasil, não tem segunda para engatar. O presidente, qualquer um que seja eleito, vai estar em minoria no Senado, minoria na Câmara e em minoria ficará ao longo dos 4 anos. Ele tem uma coisa que lhe diferencia, que é um capital político, 50 e tantos milhões de votos numa eleição direta, e faz diferença. Um capital político deprecia, você tem que usar o capital político logo na partida. Se usado logo na partida, e tendo obtido uma certa coalizão, consegue-se coisas muito surpreendentes. Eu vou dar exemplo surpreendente ao contrário. Vários de vocês aqui são jovens o suficientes para não terem vivido o ano de 1990, onde o Collor, a pretexto de combater a inflação e apoiado por um amplo espectro de partidos anti-Lula, aprovou um empréstimo compulsório de toda a liquidez. Todo o dinheiro que você tem no banco é retido no Banco Central e vai ser devolvido daqui a 2 anos, que é algo flagrantemente inconstitucional. Você não pode fazer isso com o dinheiro das pessoas. Deixou todo mundo sem dinheiro, a economia paralisada, fizeram um congelamento de preços que nem precisava, que os preços caíram sozinhos, sem congelamento, sem nada. Eu lembro até que aumentaram, todo mundo passou a ler livros, né? Porque como ninguém tinha dinheiro nem para ir no cinema, nem restaurante, ficou em casa, as pessoas viam a televisão, passavam a ler livros, né? Por incrível que pareça. Caos no país para quem viveu, se deixou equivalente a como se pegasse todo dia de vocês, tudo, poupança, fundos, etc. Não pode sacar mais nada, você está com R$50 no bolso, literalmente isso, e acabou. E o dinheiro que você tiver, R$50 na conta e o dinheiro que você tiver em cash no bolso. Imagina o caos que deu na economia. Obviamente não funcionou, né? 2 anos depois o dinheiro voltou, a inflação voltou, era um diagnóstico estava errado da inflação. A inflação só resolveu com o plano real. Mas o meu ponto é o seguinte: como é que um presidente da República faz uma barbaridade dessas? O Congresso aprova e o Supremo faz de conta que é constitucional, porque tinha um capital político e foi capaz de construir uma maioria no Congresso. Então, usar bem o capital político e ter essa capacidade de construir a maioria rapidamente faz toda a diferença. Qualquer um eleito vai ter o capital político. Construir a maioria é outra história. Eu apoio o Geraldo Alckmin, por um motivo que eu sei que para a boa maioria de vocês parece um péssimo motivo. Um dos principais motivos que eu apoio ele é porque é um político tradicional. O Brasil hoje, como tem um momento de indignação, tem muito essa ideia de, olha, vamos mudar tudo, chega, fazer uma pessoa completamente diferente, para ver se acerta com uma pessoa completamente diferente. É um erro de análise, porque o Congresso vai ser o mesmo, aliás, o país vai ser o mesmo, os mesmos juízes, os mesmos tribunais, um Congresso qualitativo, o que vai mudar é a figura do presidente da República. Então, se não for um político tradicional, que conheça, que saiba como fazer alianças rapidamente, não tem nenhuma chance de dar certo. Segundo ponto, experiência. O que eu digo experiência é o seguinte: o Brasil está com um baita desajuste fiscal. Vocês trabalham em RI, você sabe que a primeira coisa que o investidor estrangeiro pergunta é o seguinte: o governo é solvente? A dívida pública tem como pagar? Porque sabe que se o país ficar insolvente, tiver dúvida sobre a dívida pública, é o que acontece com a Argentina. Pronto, você se paralisa macroeconomicamente, você não consegue fazer absolutamente nada no país. Se quiser avançar, a gente tem que fazer um ajuste fiscal importante. Ajuste fiscal que nem virtude. Eu nunca vi ninguém contra o ajuste fiscal. Se vocês conhecerem alguém contra o ajuste fiscal, tirando a gente de esquerda, né? Mas, mesmo assim, é uma defesa envergonhada. Ninguém é a favor do desajuste fiscal, só são contra o ajuste fiscal. Mas a virtude é essa unanimidade. Todo mundo é a favor da virtude.
problema não é ser a favor ou contra a virtude, ninguém é contra a virtude, o problema é ser virtuoso é outra história. Ajuste fiscal é a mesma coisa, dizer que vai fazer é fácil, fazer é uma encrenca. Você corta gastos, você enfrenta lobbies, você desagrada pessoas. Eu olho e pergunto o seguinte: Bolsonaro já fez algum ajuste fiscal na vida? Nada. Aliás, ele nunca dirigiu nada, nunca teve um cargo executivo. O Alckmin fez um ajuste fiscal em São Paulo. A gente pode gostar da administração do Alckmin, não gostar, compara com o Rio de Janeiro. O Alckmin passou 3 anos dando ajuste zero ao funcionalismo. Não é zero real, não, é zero nominal. Cortou o orçamento da cultura, cortou o orçamento da educação, cortou o orçamento da saúde, simplesmente porque a receita com a crise despencou. São Paulo foi o estado mais atingido pela crise, mais que qualquer outro estado brasileiro. E é o estado que tem suas finanças em melhores condições, não atrasa ninguém, ainda é capaz de fazer obras, entregar estação de metrô, etc., etc. Porque tem alguém com experiência e determinação fazer ajuste fiscal. O Brasil vai precisar fazer um ajuste fiscal muito grande. Nós estamos com menos 2,5%, recorrente é menos 3%, o plano em 2 anos está em 0%, e no final de 2 anos está em 2% do PIB positivo. É fácil? Não é fácil, e tem uma implicação muito importante. Não tem dinheiro para investimento. Hoje, o Estado brasileiro gasta tudo com previdência pessoal, e um pouco com saúde, um pouco com segurança. Ele investe 1,7% do PIB, só. E não vai ter condição de investir mais. Investimento para fazer o Brasil crescer, e eu estou convencido que o Brasil pode entrar numa rota de crescimento de até 4% sustentado, se fizer as reformas que precisa. Esse investimento só pode vir do setor privado, brasileiro e estrangeiro. E se perguntar, eu diria assim, não é brasileiro ou estrangeiro, não, é ambos. As empresas brasileiras estão obviamente, sofreram com a crise, e lá fora tem excesso de capital. Essa xenofobia, não, eu não vou vender para estrangeiro, capital chinês não pode, lembra a discussão assim, não pode privatizar a hidroelétrica, porque os chineses vão comprar. E daí, o chinês vai levar a hidroelétrica para a China de volta? Porque os chineses podem parar de produzir energia. Bom, isso é concessão pública. Se um chinês comprar um restaurante, ele pode fechar o restaurante. Se você compra uma usina hidrelétrica, se você parar de oferecer energia, o governo caça a concessão e todo mundo perde o dinheiro que colocou. Essa xenofobia contra o capital estrangeiro não faz sentido, e o Brasil precisa atrair maciçamente capital estrangeiro. Dá para atrair. Como é que atrai capital estrangeiro? Falar o óbvio. Segurança jurídica, ponto número 1, e marco regulatório para a infraestrutura, ponto número 2. Por que tem capital estrangeiro na exploração do pré-sal, tem capital estrangeiro em transmissão de energia elétrica, e não tem capital estrangeiro no saneamento básico? Não é porque o saneamento básico seja um mau negócio, tem capital privado no saneamento básico em quase todos os países do mundo. No Brasil não tem nem capital estrangeiro, nem capital brasileiro. Por motivo, não tem agência reguladora e tem uma confusão de competência entre estados, uniões e municípios. Só se o sujeito for aventureiro para tentar entrar no setor de saneamento. Resultado, temos essa calamidade da saúde pública do Brasil, que é mais de 50% da população não ter saneamento básico. Como é que resolve? Define uma agência reguladora, cria condições adequadas para o investimento, seja ele brasileiro ou estrangeiro. Pode ter certeza, vai ter tanto investimento em saneamento básico, quanto tem pré-sal, ou quanto tem energia elétrica. Então, tem que atrair investimento estrangeiro. Basta isso? Eu diria para vocês, não. Tem que fazer outras reformas, não é só ajuste fiscal, tem que fazer algumas outras reformas. Primeiro, Previdência. Estou aqui chovendo molhado, todo mundo cansou de escuta o dia inteiro a história da Previdência, mas o número é assombroso. A Previdência hoje gasta 600 bilhões de reais por ano e arrecada 400. O déficit público é 150, ou seja, o déficit da Previdência é 200 e o Tesouro tem um superávit de 50. A conta é essa.
Mas não é só que a Previdência é muito negativa, ela é crescentemente negativa, e não é por causa do setor privado, não, é por causa do setor público. Como o setor público, as promoções são automáticas, claro que às vezes tem bônus, mas quando tem bônus, 95% das pessoas ganham bônus, né? Então, a progressão de carreira e cargos é praticamente automática. Todo mundo aposenta pelo último salário. Em algumas carreiras se aposenta pulando um degrau, inclusive, um degrau acima. Resultado, a conta do setor público é explosiva. Como as pessoas vivem mais, tanto as que vêm do setor público quanto do setor privado, o brasileiro, a demografia está, nesse sentido, o Brasil está ficando um país muito mais velho, a conta não fecha. Esse buraco da Previdência, se nada for feito, só vai aumentar. E aí não tem como escapar do óbvio, que é o seguinte: idade mínima, como tem em qualquer lugar do mundo, e quem não contribui para a Previdência passa a contribuir, que é o caso dos funcionários públicos. A Alckmin fez uma coisa boa na margem, né? Ele falou, desde 2011, quem entrar no Serviço Público de São Paulo se aposenta no teto do INSS, R$ 5.300. Se quiser mais, contribui para a Previdência Complementar. Essa é a solução para o Brasil. Para São Paulo está valendo, mas só para quem entrou, né? Paulo Guedes e Bolsonaro defendem com frequência, vamos para um sistema de capitalização. Se eu estivesse dando aula aqui para vocês, eu já dei aulas no Brasil, no exterior, durante muito tempo, eu diria assim, capitalização é muito melhor que repartição. Capitalização é um sistema legal. Você poupa, você deposita na sua conta de poupança, você escolhe quem vai administrar o seu dinheiro, e você, quando se aposenta, você tem uma bolada e você administra o seu dinheiro. Ou troca aquele dinheiro com uma seguradora para um fluxo de renda perpétuo até a sua morte. Ótimo. Semi-perpétuo, né? Até a sua morte. Ótimo. Só que eu não estou dando aula para vocês, né? Está falando do Brasil. Hoje, vamos voltar. O sistema gasta 600 e arrecada 400. Se eu pegar esses 400 e disser o seguinte, olha, em vez das empresas contribuírem para o INSS, pega aquele mesmo valor e deposita na conta de cada trabalhador individualmente, vai ser um sucesso, todo mundo vai adorar. Só que o déficit, que hoje é 200, passa a ser 600. É fácil fazer capitalização, só que ela aumenta o problema fiscal. E a preocupação fiscal tem que ser mantida o tempo todo. O Brasil não pode correr o risco de ter uma crise feita a Argentina. Por isso, tem que fazer reforma da Previdência. Tem que fazer uma reforma do IVA, do Imposto de Valor Adicionado, que é acabar com PIS, COFINS, ISS, ICMS, ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Tira esses 5 impostos, põe um imposto só, no destino, que é o Imposto de Valor Adicionado, como é em qualquer lugar do mundo, com alíquota única para o país inteiro, para evitar distorções, e explicitando, você está pagando 25% de imposto de valor adicionado para a população saber quanto está pagando de impostos. Isso simplifica a vida das empresas enormemente, desburocratiza, o Brasil tem que fazer um esforço enorme no sentido de desburocratizar a sua economia, e certamente vai dar um ganho de produtividade grande para o país. Mas para aprovar IVA, Previdência, desvinculação de gastos, que precisa, do ponto de vista de corte de gastos, para fazer o ajuste, tudo isso é emenda constitucional. Então, se o governo não tiver capacidade de construir uma base política, formular, já ter tudo pronto no primeiro dia, encaminhar as emendas constitucionais e aprová-las no primeiro ano, não vai conseguir fazer no segundo. Temer fez um erro monumental, porque ele, em vez de usar o capital político que ele tinha para aprovar a Previdência na partida, ele resolveu criar o teto de gastos na partida, e pensando assim, bom, se tiver um teto de gastos, como a Previdência cresce sozinha, ela vai comprimir os outros gastos, né? E vai gerar uma situação que todo mundo vai ser a favor da reforma da Previdência. Não funcionou, né? O que acontece, temos o teto de gastos e a reforma da Previdência não passou. O ideal teria sido fazer a reforma da Previdência na partida, em vez de gastar capital político fazendo teto de gastos. O Alckmin diminuiu gastos públicos em São Paulo sem teto nenhum. Com vocês que administram empresas, se a empresa precisar diminuir custos, diminui os custos, não precisa ter uma regra
da empresa, de teto, para diminuir custos. Mas, enfim, estamos onde estamos. Hoje, o teto de gastos é até útil, porque evita que os gastos aumentem, mas para aprovar a reforma da Previdência, a desvinculação de gastos, IVA, para dizer 3 coisas mais óbvias, para fazer uma reforma de Estado, para colocar o serviço público fazendo o que o cidadão precisa e não se beneficiando a si mesmo, para tudo isso precisa claramente ter uma maioria constitucional. E para isso, volta ao meu ponto aqui, precisa de um político tradicional e precisa de um político com experiência. Daí minha preocupação com o Bolsonaro, que não é nem um político tradicional, nem um político com experiência. Bolsonaro votou sistematicamente com a esquerda, né, o tempo todo. Votou contra o Plano Real, contra a quebra dos monopólios das estatais, a favor dos aumentos de funcionalismo público, no passado. Continua votando com a esquerda. Votou contra a esquerda, junto com a esquerda, desculpe, na questão do cadastro positivo, que é importante para diminuir o spread de crédito. Votou, se declarou junto com a esquerda, favorável à criação de novos municípios. Você sabe, quando cria um novo município, tem mais uma Câmara Municipal, mais um Tribunal de Contas Municipal, mais vereadores. Criar novos municípios é igual a aumentar o gasto público. Ele se pronunciou a favor, o filho votou a favor, ele não deu tempo de ele votar, que a votação terminou antes. Mas, se olhar essas 2 últimas votações, o cadastro positivo, onde ele e o filho, a família Bolsonaro, votaram contra o cadastro positivo, e, no caso da criação de novos municípios, é o mesmo Bolsonaro que sempre foi. As pessoas se enganam, achando que o Bolsonaro é uma pessoa liberal. É um engano. Isso de colocar economistas liberais, junto com presidentes que não são liberais, muita gente acredita nisso. Eu vi agora com o Trump, né? O Trump nomeou o Gary Cohn, que é um sujeito pró-livre comércio. O que aconteceu? O Gary Cohn foi embora, né? Quem tem a caneta é o Trump, não é o Gary Cohn. A Dilma nomeou o Levy, para fazer um ajuste na economia. E olha que o Levy, ao contrário do Paulo Guedes, tem experiência. O Levy já foi secretário de Tesouro, já tinha sido secretário de Tesouro Nacional, com o Fernando Henrique, já tinha sido secretário das Finanças do Rio de Janeiro. E a Dilma, eleita, obviamente foi um baita estelionato eleitoral, falou que não tinha crise, mas ela sabia que tinha. Tanto sabia que nomeou o Levy para ajustar a economia. O que aconteceu com o Levy? Foi embora, né? Um ano depois saiu, está no Banco Mundial. Não adianta, quem tem a caneta, manda. Por isso, a primeira preocupação, quando vocês forem votar, lembrem sempre disso, quem tem a caneta, manda. Político promete fácil. Prometer é fácil, fazer discurso é fácil. Olha o track record, olha como é que ele votou antes, olha o que ele já fez na vida. Porque é ele que vai decidir. Não é o economista, não é o assessor, não tem eminência parda. Político decide. Eu já trabalhei com 3 presidentes da República, Sarney, Itamar e Fernando Henrique. Estou falando o seguinte, digo da minha experiência aqui, quem tem a caneta decide. Funcionou com o Fernando Henrique, não funcionou com os outros, por um motivo. Funcionou com o Itamar também, mas é porque o Fernando Henrique convenceu o Itamar. E não funcionou com o Sarney. Por que as coisas não funcionaram com o Sarney? Porque o Sarney prometia e não cumpria. Tão simples quanto isso. E aí você vai fazer o quê? Você pode ser ministro, você pode ser presidente do Banco Central, você pode ser presidente do BNDES, eu já fui presidente do Banco Central, já fui presidente do BNDES, já fui secretário de Tesouro. Você pode ser quem você quiser. Se o presidente não assina um decreto, ele não assina, acabou. Fernando Henrique, eu tinha um laço de confiança de 20 anos, conhecia ele bem, tinha certeza que ele ia entender do que se tratava do Plano Real. Ele tinha lido o paper que André e eu escrevemos sobre o Plano Real, chamado Plano Larida, 10 anos antes do Plano Real. Ele discutiu o paper comigo antes. Eu sabia que ele entendia as implicações. Pronto, deu certo. A inflação foi de 2.500% ao ano para exatamente 8% ao ano. E foi rapidamente, em um mês. Mas você precisa saber com quem está lidando, que é o presidente que tem a caneta, não é o ministro, não é o presidente do Banco Central, não é o presidente do BNDES. Então, essa eleição aqui é uma eleição muito complicada, porque
é uma eleição de boa parte do eleitorado ter uma rejeição aos políticos tradicionais, boa parte do eleitorado espera, numa crise, com a indignação que tem no Brasil hoje, com o grau de desesperança que tem, espera o Messias. Chega alguém novo, 0 quilômetro, que muda o país, ressignifica o país, vai fazer tudo e, pum, o Brasil vai dar certo. Não tem Messias para nos salvar aqui. É uma ilusão. Na verdade, a realidade, o Brasil é difícil, o Brasil pode ser posto no bom caminho, mas você precisa ter alguém com experiência e com ideias claras. Nesse sentido, se olhar as preferências do eleitorado, são curiosas. O eleitorado poderia ter eleito o Huck, podia ter eleito o Joaquim Barbosa, depois ter o encantamento agora com o Bolsonaro, possivelmente terá um encantamento com a Marina, quando ela se manifestava de forma o eleitorado escolhe qualquer um que não pareça um político tradicional, só porque não parece um político tradicional. Eu sei que é o eleitorado que vai decidir uma base simbólica, a eleição não é decidida agora, mas do ponto de vista de quem pensa o país, e aí eu estou falando com todos vocês aqui, de quem sabe a importância de atrair investimento estrangeiro, de tornar o Brasil uma plataforma confiável para investimentos, tem que pensar o seguinte: um outsider, alguém que não tem experiência, que nunca geriu nada, que nunca fez nenhum ajuste fiscal, que não tem capacidade de negociação política, não vai dar certo, tem 0 chance de dar certo. Entende? Por outro lado, se tivermos uma boa liderança, eu sou muito otimista sobre o Brasil. O Brasil tem um setor dinâmico, extraordinário, que é a agricultura. O Brasil tem uma possibilidade de atrair capitais para a infraestrutura enorme. A infraestrutura brasileira tem oportunidades fantásticas. O Brasil tem escala. O multinacional pode ignorar e não resolver não investir no Paraguai ou no Uruguai. Ela não pode ignorar o Brasil. O Brasil tem escala, o Brasil tem tamanho, tem diversidade. O Brasil pode ir fácil para 4% ao ano. Fácil que eu digo assim, depois de alguns anos de reformas. E vou falar só 2 coisas das várias reformas que são fundamentais. Abertura econômica, abertura comercial e de serviços. Facilitar a entrada de bens e serviços do Brasil estrangeiros, exportar mais, tem que aumentar a exportação e importação, e facilitar a entrada de serviços aqui. Bancos, por exemplo, estrangeiros que quiserem operar no Brasil, tem que ter o decreto presidencial autorizando. Né? Bom, imagina a complicação, você tem que decreto presidencial, o decreto presidencial vem com condições. É claro que limita a atuação de banco estrangeiro no Brasil, e é importante ter mais bancos estrangeiros, é importante aumentar a competição. O Brasil tem que se abrir, tem que abrir muito. O Brasil tem um coeficiente de abertura hoje, exportações e importações, abaixo de 30%. O Chile tem mais de 70%. Eu digo Chile porque é o país mais desenvolvido, que mais cresce na América Latina. Tem que abrir a economia radicalmente. Vai ter lobby contra, não pode destruir a indústria nacional, isso aqui. A indústria nacional é a grande beneficiária da abertura, porque vai importar. Como é que você vai modernizar a indústria quando o Brasil sobretaxa bens e equipamentos, mais até que os nossos parceiros do Mercosul? Não faz sentido nenhum. Então, a abertura comercial de serviço é crítica e educação é crítica. Educação, óbvio, em todos os níveis, mas basicamente na educação pré-universitária. Primeira infância, educação básica e fundamental. Para vocês terem ideia, eu vou terminar aqui, se a gente ganhar 50 pontos no exame PISA, ganha 1% a mais de produtividade permanentemente. É como se o potencial de crescimento brasileiro fosse de 2% para 3%, com 50 pontos a mais do exame PISA. Bom, 50 pontos a mais do exame PISA vai demorar 8 anos para conseguir, se fizer tudo direito. E nos coloca no nível que o Chile está hoje, para ver como a gente está atrasado. Mas 1% a mais de produtividade, permanentemente, é muita coisa. Se o Brasil tivesse o coeficiente de abertura chileno, teria mais 2% de produtividade. Ele não vai chegar no chileno em 10 anos, vai demorar talvez um pouco mais que isso. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, com reformas, se colocar o país na direção certa, você cria todas as condições para ter crescimento entre 4% e 5% sustentado. Então, embora a situação pareça hoje muito preocupante, o que tem para fazer, basicamente, depende do governo fazer,
que é criar boas condições para o investimento privado e fazer as reformas modernizantes na economia, tem um potencial extraordinário. Temos que eleger a pessoa certa e votar certo agora em outubro, né? Mas, com esta pré-condição, eu sou super otimista com o Brasil e queria terminar aqui a minha breve fala com o meu otimismo. Muito obrigado.